Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do Papo Imobiliário, o primeiro podcast no setor imobiliário do estado de Alagoas. Temos o prazer imenso hoje de estar aqui com Marcos Roberto, o famoso Marquinhos do Aquabol. É nosso amigo e um grande empreendedor aqui na cidade de Arapiraca. Antes de começar a falar sobre o Marquinhos, eu queria falar sobre os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Começando hoje, muito feliz, porque agora nós temos também o apoio da Prefeitura de Arapiraca, aí nos incentivando, acreditando no nosso trabalho e nos apoiando, né, como um canal de cultura, de informação e de fomentação do empreendedorismo, da construção civil e da economia da nossa cidade. Então, assim, é um prazer imenso ter essas pessoas do nosso lado, caminhando junto e nos apoiando. E hoje a gente está tendo esse apoio muito importante para essa cultura de desenvolvimento pessoal que a gente tenta passar aqui. Querendo falar também da Caoa, né? Nosso grande patrocinador com seus carros fantásticos. Tecnologia, a gente fala em Caoa, né? A Caoa é a cara do papo imobiliário. Ó, como a gente tá ficando metido. Caoa, super tecnologia, né? A gente já esteve lá, já fez test drive, já conhece bem os O produtos, Tigo né? 7 Pro. Ficamos apaixonados pelos carros, né? Mantemos aí a proposta, o convite a todos vocês de irem fazer o test drive, de se permitirem, não paga nada por isso. Permita-se testar o Caoa, porque é um carro fantástico. Serem atendidos lá pelo pessoal da JCF Motors, que é uma baita equipe, pela Grazi, um super atendimento, uma profissional excelente, vocês vão gostar. E quero lançar para vocês hoje o voucher. Para os nossos espectadores, a gente está dando esse presente. Você que for comprar um carro da Caoa, você vai ter um desconto de R$ 1.000 em qualquer carro. Então é só falar, eu sou espectador do Papo Imobiliário Podcast e no ato você já tem esse desconto. A gente gosta de trazer isso aqui para vocês que nos prestigiam também. É um Eita. apoio, né? Gostei. A quem Tá nos vendo como acompanha. estamos? Como estamos. Mas também não podemos esquecer da Unidos. Unidos. Energia solar, pensou Unidos. A gente tem que ter um mundo, né, mais sustentável e se livrar da taxação que vem o ano que vem, viu? Ano que vem, para quem não sabe, a energia solar também vai ser taxada. A gente conseguiram taxar o sol. Eu costumo dizer que a energia solar não é nem só uma economia, mas é um investimento do seu dinheiro. Porque você vai pagar durante um tempo para colocar as placas na sua casa e vai economizar o resto da sua vida. Não, e outro detalhe, pô. Eu já tinha falado outra vez, acho que faz uma casa cheia de iluminação e não liga todas as lâmpadas sem querer gastar energia. Você com a energia solar, meu amigo, você dá o talento. E o acabamento de iluminação não é barato. Para você deixar desligado. Por isso, vocês contratam a empresa de confiança, lembrem Unidos. 95% de economia. E você financia, né? Fica quase a mesma parcela que você paga na sua energia, né? Isso. Você não vai despender a mais do seu dinheiro. Isso, você pode pagar à vista, né? Se tiver com essa economia tudo em dia, senão você pode financiar pelo banco. E também, para quem faz processo de aquisição de terreno e construção, a Caixa também financia dentro da obra a energia solar. E também temos desconto especial para Unidos. Também? Para o pessoal da também. Unidos. Vou falar isso até A o gente- fim do programa. A gente tá bom demais. Tá É. dando desconto em todo canto. Também temos, né? Então vamos se ligar aí nos nossos parceiros, né? Quando vocês forem fechar, se liguem nos nossos parceiros, porque vocês vão ter descontos especiais. Comercial Casa Nova, né? A gente teve muitos problemas aqui com essas chuvas aqui em Arapiraca e nada melhor do que consertar seu imóvel, reformar ou até para construir naquele precinho, né? Porque lá não tem desconto, lá é preço baixo de verdade. Verdade. E o Betinho cobre qualquer orçamento. Já Pode tem o levar preço bom, mas se você chegar, tenho esse preço aqui de um concorrente, ele vai lá e cobre. Eu duvido Né? ser mais barato, mas se for, ele mas cobre. se for, vamos apostar agora, mas mesmo assim eu ainda cubro. Fim do ano chegando aí, pessoal querendo pintar a casa, reformar, ajeitar, e depois desse inverno rigoroso que a gente teve, né? Então procurem Comercial Casa Nova. Também vamos dar um voucher, um desconto, super desconto aí pra vocês. E é isso aí. Pronto. Daqui a pouco a gente fala mais sobre eles. Depois voltamos para falar de quem nos apoia. Sim. Vamos falar agora e hoje o nosso convidado especial, né? vamos falar agora com Marcos Roberto da Silva, filho de
Manuel Tertuliano da Silva e Dona Maria José. Dona Maria Ferreira José. da Silva. Ferreira José. Ô, Ferreira? Da Silva. Natural de Arapiraca, não é isso? Natural de Arapiraca. Coisa linda. Da Eu acho isso. Massaranduba. Marquinho, muitas pessoas lhe chamam Marquinho da Massaranduba, depois Marquinho do Aquabol. Eu conheço como Marquinho do Aquabol. E o Marcos Roberto acaba sendo esquecido. É. Pra gente saber um pouco sobre você, sobre sua história, de onde é Marquinho do Aquabol? E você, como foi citado, é um grande nome na construção civil de Arapiraca. E você não iniciou com a construção civil, já foi empreendedor em outros ramos, e acredito que hoje você tem, além da construção civil, outras... Conte sua história, conte sua timeline, sua vida. Isso. Pra gente. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, o Eduardo, Sidney, Natália e a todos que estão assistindo esse podcast. Na verdade, a minha história é uma história muito longa, mas acredito eu, muito bonita. Eu sou filho do seu Manuel Tertuliano e da Dona Maria José, que os meus pais, o meu pai é da Massaranduba, mas foi nascido também aqui no Cavaco, então ele é da Avenida Norte, que eu acho que mudou de nome, mas eu ainda continuo chamando de Avenida Norte. E a minha mãe é da rua Vicente Nunes, que é dos Caetitus. Mas eu sempre tive essa convivência muito boa na Massaranduba, nasci, me criei na Massaranduba, e também indo lá para os Caetitus, que é outro lugar que eu gosto muito, que é lá na Rua São João, próximo da Rua São João, para quem não sabe onde é os Caetitus, próximo do shopping. E é isso. Desde pequeno, sim, o meu pai sempre foi um grande comerciante que fornecia dinheiro, adubo, e alguns implementos como varal e vara para os agricultores ali do Carrasco, Massaranduba, Olho d'Água de Cima, um pouco de Craíbas. Então, assim, eu nasci e me criei vendo meu pai fazendo isso. Então, ele fornecia para esse pessoal. Quando chegava no mês de setembro e outubro, esse pessoal já convidava ele para vender os produtos dele e pagar aquele dinheiro que o meu pai fornecia durante a safra, que é assim como se chama. Então, da semeia de planta até a colheita do fumo do algodão, o meu pai estava presente desses agricultores. E vendo isso, desde criança, me deu um estímulo muito grande de ser a pessoa que eu sou. Então, assim, o meu pai sempre fez isso, mas eu acredito que quando eu tinha meus 12 anos, aconteceu um acidente com ele indo levar fumo em Campina Grande, no F4000, e aconteceu um acidente de carro, que desse dia para cá ele disse que não iria fazer mais negócios e que ia ficar só na vida tranquila dele, criando umas cabecinhas de gado, como ele chama. Mas eu vendo toda a minha trajetória e a trajetória do meu pai, eu comecei com 12 anos de idade, ia para Dois Riachos e Riacho Grande, que hoje é o nome de Senador Rui Palmeira. Meu pai ia comprar umas cabecinhas de gado e eu não tinha dinheiro para comprar cabeça de gado, eu comprava galinha. E o meu avô tinha uma bodega lá na Massaranduba, que essa bodega ela passou para o Heraldo, do supermercado Albuquerque, e para o meu tio Zé. E eu fazia bingo com 12 anos de idade. Aquelas cartelazinhas que quando você preenche, você ganha aquele prêmio. E o prêmio era galinha. Então eu comecei, na verdade, vendendo galinha. Fazia esses bingos, comecei com 2 galinhas e na outra semana o meu pai ia para Dois Riachos, ou Riacho Grande, eu ia, já comprava 3 galinhas e ficava sonhando no quintal, ó, estou ficando rico, já tenho 4 galinhas, já tenho 10 galinhas. E depois eu migrei para o ramo de bode. Então, comprei muitos bodes. Já progrediu. Já progredi. Que massa Só que isso. não fazia bingo. Já era comprando aquelas
aquelas ovelhas magras, bode magro, para engordar no quintal ali da Massaranduba, que antigamente era sítio Massaranduba. Então o pessoal plantava fumo e na época de setembro o povo colhia os seus fumos e ficava só aqueles pezinhos de algodão, de feijão, e eu comprava esses bodes para engordar e vender para alguns clientes que vendia bode para abate. E daí, eu acredito que quando eu tinha 13 anos de idade, eu acho que em 86, teve uma moda muito grande em Arapiraca de jogo do bicho. E o meu avô, Pedro Tertuliano, era viciado em jogar em jogo do bicho. E o meu sonho já era comprar uma bezerra, que eu vi o meu pai criando gado e não tinha nenhuma bezerra. Eu já saí de galinha para ovelha, mas não tinha gado. E os corretores não, cambista da época, ficava 4, 5 arrodinhas da casa do meu avô, pai, que ele jogava com todos os cambistas. O pessoal viram em mim aquele menino esperto e sabia do elo que meu avô tinha comigo, aí chegava, olha, vou te dar uma comissãozinha para tu fazer um jogo. Eu digo, mas como é que eu vou? Aí me dava o talão, dizia, olha, ele já jogou comigo, mas se você pedir, ele vai jogar com você e a gente divide o lucro do jogo do bicho. E assim eu fiz e consegui, me lembro como hoje, eu com 13 anos de idade, eu vim para a feira de gado, que já era aqui, que a gente chamava açude do governo, No Matadouro. no Matadouro, e comprei uma bezerra. A minha primeira bezerra, porque eu botei o nome nela até de Asa Branca. E foi com dinheiro de comissão do jogo do bicho. E daí então eu vim com ela na Avenida Norte, puxa, você tem ideia, uma pessoa com 13 anos, um menino, vim só sem avisar pai, sem avisar mãe, sem avisar ninguém, mas naquela ânsia de comprar aquela bezerra, porque eu via que eu estava crescendo, que já estava enricando, e eu saí, eu acho que umas 9h30 da manhã da Matança, eu cheguei 2 horas da tarde em casa, na Massaranduba, que era sítio Massaranduba. Coitada da minha mãe, estava em tempo de enlouquecer. Toda mãe se preocupa muito. Meu filho, onde é que você estava? E eu chorando alegre, porque tinha comprado a minha primeira bezerra, que levei para um terreno lá na Mangabeira, por trás do Morro Santo. Todos os dias eu ia alisar essa bezerra, o maior carinho do mundo, mas nunca deixei de negociar com bode e tal. E assim, vendo o que o meu pai fazia, já comecei a ir naqueles clientes dele, comprar uma bola de fumo, mexer principalmente com fumo. Algodão, folha de fumo, eu nunca trabalhei. O meu pai é que trabalhava muito. Mas começou o meu nome criar na Massaranduba, Carrasco, Bonome, como Marquinho do Né, que quase todo mundo conhece o meu pai como Né, lá. E dizia, esse menino tem o mesmo instinto do pai. Ele é negociador, então assim, um pivete com 13 anos, 14 anos, o pessoal me dava o crédito, me vendia fiado, fumo, vaca, enfim, tudo que na época... Esse nome empreendedorismo não tinha não na época, mas era um empreendedor nato. Era nato. Empreendedorismo na A veia. venda corria na. Eu saía com a bicicleta, voltava com a bola de fumo, saía depois com outra bicicleta, voltava com a bola de fumo. Tinha o sonho de comprar uma moto, mas eu digo, se eu comprar uma moto agora, eu vou parar meus negócios. Então, assim, não tinha esse luxo de comprar. Teve uma moda de mobilete, era meio mundo de gente com mobilete. Era o meu sonho de ter uma mobilete, mas eu digo, se eu comprar uma mobilete, eu vou parar o pouco de dinheiro que A eu tenho pessoa de novo, negociar. moleque, todo mundo com uma Exatamente. motinha e você querendo ter também. E assim, diversas pessoas ali naquela redondeza de Massaranduba fizeram um negócio comigo, eu um menino, com 14, 15 anos, e fui crescendo, 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 e eu até falei isso essa semana, eu testava a minha sorte. Eu criança, eu cansei de testar a minha sorte. O povo dizia, olha, não compra aquele fumo não, que aquele fumo não presta, é um bacheiro, não sei se vocês sabem, mas é um fumo de uma qualidade inferior. E eu comprava aquele fumo meio podre e fumo sempre teve altos e baixos. Por incrível que pareça, na outra semana fumo estourava o preço. Eu ganhava o dobro, o triplo. Então assim, aí eu comprei, minha avó morreu,
O meu avô dividiu os 50% da herança dele para os filhos passaram 6, 7 anos e nunca venderam nenhuma parte. A minha família sempre foi muito unida, muito, muito, muito unida, um exemplo de família. E eu disse ao meu pai, pai, eu quero comprar um pedacinho de terra. Então, se eu já tenho tanta terra lá na Mangabeira, no olho d'água de cima, então 4 tarefas que o meu avô deixou para o senhor não vai fazer diferença, que era no quintal da nossa casa. E ele, meu pai sempre foi daquele que sempre disse, olha, não se vende nada, só se compra. O sol, ele nasce para quem compra, não é para quem vende. Mas eu digo, mas pai, por Nossa Senhora, me ajude, é o meu sonho. E ele vendo eu sempre muito empreendedor, me lembro como hoje, ele me vendeu por R$ 6.000 as 4 tarefas de terra. Foi quando eu tinha os meus primos, o Lenine, a gente jogava bola na Mibasa, para quem não conhece, mas eu acho que quase todo mundo conhece. E assim, começou muita gente procurar o Jefferson para jogar bola e o campo ficar com dificuldade para a gente jogar. Então meus primos disseram, Marquinhos, você já tem a área. O Lenine, eu acho que era secretário na primeira gestão da Célia. E o Lenine disse, eu vou mandar a patroa para lá e a gente faz um bingozinho, que era o que eu era forte. E a gente faz um bingo e a gente vai plantar grama para fazer o primeiro campo de futebol. E você entra só com a área e com a sua habilidade do bingo. E a gente fez uma turma de amigos que gostava de bola. Eu fiz o primeiro campo lá na Massaranduba e o pessoal começaram a me procurar muito para alugar. Ô, Marquinhos, esse campo, você falou atrás da casa dos seus pais, então vai ser ali onde era o Aquaball? Onde é o Aquaball, onde é o Pedro Tertuliano Onde é o hoje. Pedro Tertuliano. Então assim, eu comecei com o campo, deu muito certo, fiz uma chacrazinha. Era direto com os colegas, mas sempre negociando com fumo, com gado, com carro. Mas aí, uma dúvida, isso aí você alugava esse campo? Alugava também. Dia de domingo de manhã, tinha o racha da minha Claro. família, mas os outros horários eu alugava. E isso deu tão certo na época que uma tia minha, eu botei para comprar a área de uma tia minha. Ela disse, eu não vendo porque foi a mãe que deixou, o pai que deixou, que tem muito isso, né? É. Mas eu, com muita habilidade também, convenci uma tia minha a vender mais 4 tarefas de terra. Fiz mais 3 campos de futebol. Que foi quando o finado Zé Adelso, que Deus o tenha, que era muito gente boa, gostava demais dele, me procurou ele, Rosevaldo da ABB, Ceará e Gilvão do Carmo. Eles tinham a escolinha de futebol do América. E com essa escolinha de futebol, eles disseram, a gente está precisando de uma área dessa para fazer a escolinha de futebol. E eu contei o relato naquela época, eu era uma pessoa pobre, assim, ninguém me conhecia. Basicamente, eles disseram, não, você dá os campos que já existe e a gente vai fazer os vestiários que precisava para as crianças se trocarem e pode deixar que toda a tela a gente vai botar. Então, a gente usa durante a semana e final de semana e à noite você pode locar para o pessoal. Daí foi quando o Marquinho da Massaranduba, que não era Aquaball, era Complexo 100, Complexo Esportivo Massarandubense. Começou desse jeito. E eu comecei, aí pronto, eu tinha em Arapiraca 4 campos de futebol society, que era o maior sucesso em Arapiraca. Me lembro que o Genildo do Unicompra, com o Edivaldo, eles tinham um horário de 10 horas da noite, para você ter ideia. O Genildo ficava trabalhando, 10 horas da noite ele alugava de 10 às 11 para jogar, que é quando saía da empresa, o pessoal do Pastor Marcelo, e de 5 da tarde até às 10 era lotado, o povo disputando, vinha gente de Coité, de Taquarana, de todo canto para jogar nos campos de futebol do Marquinho, que era o Marquinho da Massaranduba, porque os meus campos eram os melhores e ninguém tinha campo de futebol. Existia só na ABB, mas era para quem era sócio. Ninguém tinha campo de futebol em Arapiraca para alugar. Só quem tinha era eu. Então eu comecei a ganhar dinheiro como eu nunca ganhei na minha vida. Eu comecei a trajetória com galinha e fui crescendo, mas era um dinheiro pequeno para a minha visão.
E com esses campos eu comecei a comprar. Aí comprei a parte de outra tia, de outra tia. Aí o tio Zé botou para vender uma área por trás, aonde hoje é o Cerejeira. E outra pessoa me procurou, aí disse, já na construção civil, que era o Raimundo da Areia, disse, Marquinhos, você comprou aquela área do seu tio? Foi. Sabe, aquela área tem areia para construção que eu nunca vi igual. É muito bom. Eu digo, gente, eu vou vender meu terreno? Não, você vai vender areia e depois você faz um curral de gado e tal. Não tinha nem ideia de construção civil. E assim eu comecei. Pra você ter ideia, eu comprei na época R$ 1.000 a tarefa do meu tio, do tio Zé. Aí o vizinho, meu primo Severino, botou para vender. Eu já comprei com o dinheiro da areia o terreno do Severino. Aí o meu avô que estava vivo botou para vender outra área de 70 tarefas. Eu também comprei tudo com dinheiro de areia. Pra você ter ideia, na época era R$ 10 uma carrada de areia e R$ 20 truque. Não existia máquina. O povo enchia na pá. Eita, Era gente de Feira Grande, Taquarana, de todas essas cidades circunvizinhas, vinha buscar areia na Massaranduba e comprar o marquinho da Massaranduba. Então eu comprei várias áreas de terra, onde são esses empreendimentos de hoje, todos com dinheiro de areia. Eu vendi areia e vendia areia e comprava área. E nunca pensei em comprar um carro novo, uma moto nova. Tudo que eu ganhava, Eu tô pensando comprava em nisso terra. aqui, porque quando o ser humano, principalmente quando é mais jovem, começa a ganhar dinheiro, né? E a prosperar assim, Exatamente. e dar essa virada, ele quer logo Carro, comprar um carro, moto, farra. moto, farra, viagens, né? E assim, Muda Exatamente. muita coisa, o estilo de viver, tudo. E você era muito inclinado a comprar terra, né? Você Terra, gostava. sempre a minha visão, porque foi uma visão do meu pai. Meu filho, todo o dinheiro que você ganhar, compre terra e terrenos. Casa a gente nem falava porque o meu dinheiro era curto para pensar em casa. E o pessoal da minha família é um pessoal que não é rico, é um pessoal pobre. Então, assim, eu já estava sendo um menino já com a visão de rico para aquela região. Isso há 20 anos atrás. E nesses meus sonhos, o Ceará, que era o menino da escolinha de futebol do América e o Zé Adelso, o Ceará precisava de uma viagem em Fortaleza, que eu também nunca viajei, eu não saía de Arapiraca. E eu fui para Fortaleza com o Ceará, de carro, e nessa viagem eu me inventei de ir para o Beach Park. Quando a gente chegou no Beach Park, eu digo, que mundo de coisa, eu quero um negócio desse em Arapiraca. Quando a gente foi ver o bilhete na época, sei lá quanto era, se era R$ 80, eu acho. Para mim era o dinheiro do mundo todo. Eu digo, um dinheiro desse eu não gasto nem em um mês lá em Arapiraca, eu não vou entrar não. Os caras, mas rapaz, a gente em Fortaleza, eu digo, vou nada. E eu tinha condições de entrar. Mas eu achava muito dinheiro, que eu sempre fui seguro. Mas aí o que foi que eu fiz? No outro dia eu conversei com... Não, no outro dia não, no mesmo dia, isso era o quê? Umas 8h30 da manhã. Eu pedi o pessoal da portaria lá para entrar para ver como era lá dentro, mas não queria pagar o bilhete. Aí o rapaz disse, O mas jeitinho não pode. arapiraquense de Aí eu ser. digo, ó, eu tenho um monte de campo de futebol em Arapiraca, assim, e sonho em fazer uma piscina lá e tal, mas eu não posso. Eu estou com mais 3 amigos aqui, a gente não vai. Na verdade, eu não disse que não podia, eu disse que a gente tinha que voltar logo e o parque só abria 10 horas. Eu acho que ainda deve ser hoje ainda, até 10 horas. E ele liberou eu e mais um para tirar foto. Eu tenho até essas fotos em casa. E eu entrei olhando aquelas piscinas, ele tirando foto de mim lá, de lado, mas com o parque fechado, né? E assim, a gente saiu e eu vim com aquela ideia na mente. Eu digo, chegar em Arapiraca, eu vou fazer um parque aquático. Eu vou voltar para fazer um parque aquático. Quando cheguei, peguei o carro na outra semana, fui para Maceió procurar quem vendia aquelas piscinas de fibra, que hoje é uma moda, mas antigamente quem tinha uma piscina era rico. E conheci, aí fui no Ecopark, nunca tinha ido no Ecopark. Cheguei lá, conheci seu Luiz Honorato, que era outro grande visionário, que viu em mim uma criança com aquela vontade de crescer
E eu digo, eu quero comprar uma piscina de fibra. Ele disse, bora ali. Na verdade, eu não fui para o Ecopark, eu fui comprar piscina de fibra, esse rapaz que fazia piscina. Ele me levou no Ecopark, quando eu vi, eu digo, é isso que eu quero. Mas não tenho dinheiro. Aí ele disse, mas você tem um sonho. Eu vou em Arapiraca. O cara foi em Arapiraca, aí foi quando eu resolvi fazer o Aquaball. Eu digo, como é que eu vou fazer sem dinheiro? Aí ele disse, o que é que você tem? Bora lá. Como se fosse no número de hoje, eu tinha 100 mil reais. Aí ele disse, com 100 mil reais a gente começa. Pegou meu dinheiro, ele visando o meu dinheiro também, né? E eu comecei e acabou o dinheiro. E desse dinheiro eu tive que vender grandes áreas que eu tinha comprado, com todo esforço, inclusive a do meu avô, para poder terminar o Aquaball, porque senão ia acabar meu sonho e eu não tinha mais dinheiro para terminar o Aquaball. Gastou o dinheiro e não tinha terminado. Gastei o Tinha que... dinheiro, eu digo, meu Deus, eu trabalhei a vida toda para comprar esse monte de área e agora tive que vender para terminar esse sonho, porque eu parei no meio do tempo. E vendi o Coronel Pedro, essas áreas, muito barato na época, R$ 1.000, de graça na época. Mas terminei o Aquaball. Aí trouxe, esse mesmo Luiz Honorato me ajudou, trouxe todos os corretores do Brasil. Eu acho que quem está nos vendo vai lembrar, para vender título de sócio do Aquaball. Foi uma febre de corretor em Arapiraca para vender título do Aquaball e tinha uns títulos que era de 5 anos sem ter direito a pagar mensalidade, o cara só pagava a joia. Eu digo, pronto, agora é que eu vou quebrar mesmo, porque o cara vai passar 5 anos usando sem pagar. Aí ele disse, mas os poucos que ficar pagando vai ser a manutenção. E esse aqui você Aí teve eu já dinheiro. estava praticamente perdido, eu digo, eu vou por tudo ou nada, então vamos embora. E encheu Arapiraca de corretor, na época era 30 corretor, tinha corretor de Santa Catarina, de São Paulo, de Fortaleza, de todo lugar do Brasil, de Goiânia, eles sempre ligam para mim ainda. E foi um sucesso, o Aquaball estourou, o nome do Marquinho do Aquaball estourou, e assim, eu comecei a ganhar dinheiro como eu nunca tinha ganhado. Eu digo, minha Nossa Senhora, graças a Deus. E com esse dinheiro do Aquaball, eu comecei a comprar todas as áreas De volta. de volta. Pra você ter ideia, tem uma área que eu vendi o Coronel Pedro, que hoje é o Jatobá, o loteamento Jatobá, é 57 tarefas. Eu vendi na época o Coronel Pedro por 57 mil e comprei ela de volta por 3 milhões depois de 8 anos. O Coronel disse que ficou rico assim, do nada. Então, como eu cresci, muita gente cresceu comigo também. Mas eu sou grato porque eu consegui comprar as terras que eram do meu tio, do meu avô, do meu pai, que tinha vendido há alguns 15, 20 anos atrás. E começou o povo da Massaranduba, morreu a família tal, tem o terreno lá de herança. Então, tudo que foi de área da Massaranduba, daquele povo que nasceu e se criou comigo, que acompanhou minha trajetória, eu digo, se botarem para vender, eu não quero comprar. Mas na hora que botar para vender, quem compra sou eu. Então a Massaranduba, eu vou tentar fazer a minha história na Massaranduba. E alguns colegas sempre me perguntavam, tem uma área, não sei onde, não sei onde. Eu digo, não compro. Eu só compro na Massaranduba. Então assim, basicamente, a minha história de quando eu comecei e um pouco até hoje, é justamente isso. Você acreditar no que você faz, seja o segmento que for, mas acreditar, ter a hora de gastar, ter a hora de economizar, porque se você não tiver esse timing, você não cresce. Então hoje eu vejo muita gente ganha um pouco, mas gasta mais do que o que ganha. Então você não consegue crescer se você não tiver esse equilíbrio, que é um equilíbrio de uma pessoa sem estudo. É porque assim, a gente vai conversando e vai cortando muitas etapas. O meu estudo sempre foi pouco. Eu estudei, eu acho que até a 5ª, 6ª série, do pré-men, no Quintela, eu ia para o Quintela, eu acho que eu passava, eu acho que era mãe do Egídio que mora ali, né? No caminho do... E assim, meu pai, às vezes, ia para comprar folha de fumo e tal, como eu falei, e às vezes não dava tempo de voltar para me pegar, e eu saía do Quintela para Massaranduba de pé, que era um sítio.
Eu acho que até antes do Master ali, tinha casa. Depois do Master para frente, eu me lembro que era só O plantio de fumo. cemitério já era uma coisa absurdamente Era um sítio longe. que você não... Então, assim, eu não me arrependo de nada. Eu vejo hoje com bons olhos, e eu tenho várias pessoas hoje que falam de clubes de sumidores, de ABB, disso, daquilo outro, e eu nunca fui numa festa no clube de sumidores, nunca fui na ABB, porque eu não tinha dinheiro e era filho de pessoas que não tinham nem tanto dinheiro, nem tinha essa cultura. Mas não critico as pessoas hoje que têm dinheiro e que podem usufruir. Mas assim, como eu não tinha, eu tinha que me conformar com aquele pouco que eu tinha. E eu sempre fui muito conformado. Às vezes eu vejo hoje muita gente se lamentando que poderia ter isso, poderia ter aquilo. E eu fico olhando a minha trajetória. Antigamente existia o beliscão, que eu acho que talvez não é nem do tempo de vocês. Do meu não, nem sei nem o que é E isso. quando inauguraram a igreja matriz, o calçadão em Arapiraca, que era a moda do momento. Os filhos de pessoas ricas, as pessoas ricas, todos os domingos iam assistir a missa lá. Então era o point de Arapiraca ou de Alagoas, tirando Maceió, era com catedral. E quando terminava a missa, todo mundo ia para o Beliscão, ia para Pinguim, comer aquele lanche, e eu ficava olhando assim, eu ia às vezes a pé, às vezes pegava alguma carona, às vezes eu pegava um ônibus que já existia a Coab Nova, ele ia até a Coab Nova, e da Coab Nova para Massaranduba era um escuro total. Mas eu ia no ônibus quando tinha dinheiro e ia a pé para casa. Mas assim, não foi fácil, porque é muito difícil você ser uma criança e ver os colegas ou as pessoas que você, às vezes não é nem colega, mas você via muitas vezes ou um ou outro da escola que você estuda indo lanchar e você não ter o dinheiro para lanchar. É muito difícil. Mas isso para mim foi uma inspiração para que eu batalhasse, batalhasse, batalhasse e nunca, nunca tive inveja de ninguém, nem nunca passei por cima de ninguém para conseguir meus objetivos. A minha mãe sempre conta a história, porque muita gente, o pessoal e assim, pessoas que nessa trajetória toda eu ajudei, principalmente pessoas que têm doença, pessoas que precisam. E a minha mãe tem vários relatos meus que ela vem me falar. E assim, não vem o caso hoje da palestra. E eu sempre ajudei. E graças a Deus, Deus me deu tanto, tanto, que hoje eu sou uma pessoa muito feliz. E hoje é que eu estou podendo ajudar e estou fazendo o que eu gosto. Ajudando aquelas pessoas que precisam. E, inclusive, faço até nesse meio de campo imobiliário, que eu sou amigo, eu acho que talvez eu seja o único empreendedor nesse segmento que é amigo de todos os empreendedores. Fernando da Engenharc é a pessoa que chegou aqui e eu só tinha o Aquabol. Não tinha nem ideia de fazer loteamento. Mas no primeiro mandato do Luciano, me lembro como hoje, eu encontrei com o Luciano em uma dessas idas minhas para Caldas Novas para comprar brinquedo para Aquabol. Encontrei com ele lá em Brasília, no aeroporto, e ele disse que precisava falar comigo. E ele me chamou lá no gabinete, dizendo que tinha essa linha do governo federal, que era para Minha Casa Minha Vida, perguntando se eu não queria pegar e entrar nesse segmento. Eu nunca tinha mexido com casa, nunca tinha mexido com lotes, apesar que o meu tio Macedo foi um dos primeiros empreendedores no ramo imobiliário de Arapiraca. Há muitos anos, eu não sei nem se vocês sabem, eu acho que o tio Macedo, se não for o primeiro, mas foi um dos primeiros, antes da política. Aquele bairro Santa Esmeralda todo foi ele que fez. Depois o tio Noel Macedo também. Mas eu nunca quis. O tio Noel me chamou várias vezes para fazer parceria com ele. E eu não quis, porque eu gostava demais do Aquabol. Eu era apaixonado pelo Aquabol, sempre foi. Então o Luciano me chamou para entrar nesse segmento e eu disse que não queria. Depois de alguns dias, aí me procurou uma pessoa, que era o Fernando,
dizendo que ia entrar nesse segmento, que era para mim entrar, e eu não tinha entrado, e ele entrou, que graças a Deus é um amigo, irmão meu, que está muito bem, o Fernando da Engenharte, e eu tenho um respeito muito grande por ele. E eu vendo o sucesso do primeiro empreendimento do Fernando, que foi lá, o Mandacaru, na frente do Aquabol, e o Fernando foi um grande incentivador para que eu entrasse nesse segmento. Quando entrou Lenine e Guiné, e eu tinha dito a eles, e o Lenine e o Guiné tinha começado a fazer, eu acho que umas 3 ou 4 casas. Inclusive, eu fui sócio deles lá no Mandacaru. E ele disse, rapaz, tu tem tanta área, vamos entrar nesse segmento. E daí eu comecei. E fiz o Colibri, que foi um sucesso de vendas. Em 30 dias a gente vendeu todas as unidades. Depois, Fernando da Engenharte tinha comprado o terreno do seu Natalício Ventura, que é aqui do Cavaco, para pagar com o dinheiro da Caixa Econômica, porque o Fernando só compra nesse módulo, ele compra, mas quem paga é o governo federal, que é da Minha Casa Minha Vida. E o pessoal do Cavaco sempre foi muito amigo e irmão da gente e já conhecia a minha trajetória. E eu fiquei nesse meio, que eu fiz a ponte, mas nada de sair dinheiro, nada de sair dinheiro. O Fernando conseguiu aprovar na Engenharc o Jequitibá, ou na Engenharc não, na prefeitura, o Jequitibá, mas o dinheiro o governo federal não liberava naquela época. E começaram os herdeiros me procurar, me apertar, porque já estavam contando com aquele dinheiro e tal, e tal, e tal. E o Fernando me chamou e disse, Marquinhos, você já fez muito por mim, eu gosto muito de você, eu vou fazer uma coisa boa com você. E eu acho que você vai conseguir. O que é? Se você vai comprar essa área para você, e você tem crédito com a família lá para comprar fiado, e para vender você vai pagar com dinheiro do empreendimento. Eu digo, mas Fernando, a área é sua. Ele disse, não, não é minha, que eu não paguei, está aprovado, por tudo que você já fez por mim, eu vou lhe dar as plantas, vou lhe dar tudo aprovado, que você vai fazer, convencer a família a lhe vender fiado, já que ele não confia em mim, porque não me conhece, e você vai vender fiado pessoal. Eu tinha o quê? 30, 40 dias no segmento de loteador, que tinha sido um sucesso Colibri, mas não tinha recebido também o dinheiro. Eu sempre tive essa loucura, ou não sei se é loucura ou não é, de vender fiado. E nisso eu fiz, chamei seu Natalício, fui lá no Cavaco, que ele mora vizinho ao tio, o irmão do meu avô, aqui no Cavaco, e eles fizeram a reunião de prontidão. Todos disseram, pro Marquinhos eu vendo fiado, a gente vende. Marquinhos, como é que você quer? Eu digo, eu acredito que em menos de um ano eu vendo. Ô Marquinhos, só pra gente se situar, isso foi em que ano? 2010, 2011, acredito eu. O Colibri, né? O Colibri foi o primeiro empreendimento meu. Foi em 2008, 2009. Por aí. É. Que eles são vizinhos, não é isso? São vizinhos. Também é na Massaranduba. Também é na Massaranduba, que era uma área que o seu Natalício plantava fumo, mas era da família. Eu nem sabia, eu achava sempre que, criança, eu achava que era só do seu Natalício, mas era da família. E o pessoal fizeram um negócio bacana comigo. Eles, os 10 irmãos entre si, pegaram uns papelzinhos, botaram o nome de cada um, disse, vamos botar numa bolsa aqui, e o Marquinho vai pagando a quem pegar o número 1, número 2, até o número 10. Aí eu digo, beleza, e o prazo? Disse, não, você não disse que paga até um ano? Eu digo, e se eu não conseguir? Disse, você vai conseguir. Você é um grande... Rapaz... É sobre acreditar, né? Essa sua história toda também é sobre Como já acreditar. estava aprovado, o Jequitibá já estava aprovado e pronto, foi muito rápido. Eu me lembro como hoje eu vendi um lote lá a 11 mil. Foi aí onde entrou também o Edson e vários construtores que não tinha essa modalidade. Quem lançou essa modalidade de vender fiado para os caras quando construir e receber o dinheiro pagar foi eu. Aí de cara o Edson me procurou, aí comprou logo 30 lotes. Eu digo, minha Nossa Senhora, 30 lotes.
Sim, aí eu tinha comprado o terreno por 780 mil, que era o dinheiro que o Fernando tinha comprado os herdeiros. Aí eu digo, só a uma eu já me dei 300. Digo, olha, enfim, fiz um queima vendendo lotes, porque já estava aprovado, estava tudo pronto. O Fernando me deu um catálogo pronto, até das ruas, dos lotes, enfim, prontinho. Só que nem diz o outro para eu ganhar o dinheiro. O Fernando lhe deu um presente. E eu consegui em 4 ou foi 5 meses quitar o débito com os herdeiros e sobrou um dinheiro bom. Eu tinha por trás do Aquabol, como eu disse a vocês, eu sempre gostei de chácara, tinha um sonho que tinha um terreno já lá que era para fazer um condomínio de chácaras. Aí, ponto, pessoal, quando eu estava falando nisso, que viram o meu sucesso, alguns colegas que acreditavam em mim disseram, Marquinhos, esqueça condomínio de chácara, faça de lote. Aí veio o Cerejeira. Aí fiz o Cerejeira, foi outro sucesso de vendas. Sim, o Jequitibá, eu acho que eu vendi ele em menos de 30, 40 dias. Fiz o Cerejeira também, foi uns 4, 5 meses para vender. E aí, não teve limite. Aí foi quando eu não estava mais conseguindo, nesse meio, de tomar de conta do Aquabol. Foi a coisa mais triste que eu acho que eu fiz na minha trajetória toda. Foi chegar para minha mãe e dizer, ó, vou acabar o Aquabol. A minha mãe disse, você não vai fazer isso não. Eu disse, vou. Vou porque eu cresci e eu não consigo mais tomar de conta. Ela disse, você não vai fazer isso não. Aí eu até aluguei, passou um pessoal lá 1 ano, mas o povo que ia dizia, Marquinhos, o Aquabol não é mais o mesmo, o Aquabol não é mais o mesmo. E o que foi que aconteceu? E para mim aquilo ali estava me doendo demais, a minha vida se acabando por uma coisa que eu não estava mais tomando de conta. Aí eu disse, mãe, olha, não tem como. Tem 1 ano que eu saí do Aquabol e o Aquabol não está mais o mesmo. O povo está começando a reclamar e só vê do Aquabol dizendo que é meu, que é eu. Então, assim, antes que a minha história acabe, assim, sem aquele sucesso que sempre foi, que eu passei, eu acho que uns 17 anos lá, de 15 a 17 anos com Aquabol. Aí, eu sempre fui muito apaixonado pela família Tertuliano, pelo Pedro Tertuliano, e resolvi botar o nome do empreendimento Pedro Tertuliano. E assim eu fiz, só que eu consegui vender, mas todo mundo até hoje diz, eu moro lá no Aquabol. Nunca disse que mora no Pedro Tertuliano. Então, só para o pessoal se situar, onde era o parque aquático, você pegou a terra ao lado e fez um condomínio. Eu peguei uma PC, que foi assim, um momento que me emocionou muito. PC é uma máquina grande, não sei se vocês... Então, como o Aquabol tinha 8 piscinas, e tinha uma piscina que era estilo piscina de onda, que nenhum loteamento tinha condições de manter uma piscina daquele tamanho, porque ficaria muito caro. Então, assim, com estudo com o arquiteto, ele disse, vamos fazer o seguinte, você começou por onde? Eu digo, aqui. E as piscinas são bonitas, então vamos deixar a sua história, que é essa parte inicial, e vamos demolir o resto todo, inclusive os campos, e lotear. E assim eu firmei, mas não tinha dito isso a mamãe nem a ninguém. Quando foi no dia que eu cheguei com a máquina lá, que eu digo, eu não vou pensar 2 vezes não, vou botar para quebrar tudo, porque senão eu não faço. Aí me doeu. Eu vi aquela máquina destruindo aquela piscina, aqueles toboáguas, aquela uma parte da minha história. E assim, me doeu muito, apesar de eu ter tido muito sucesso, ter ganhado muito dinheiro, mas quando mexe na história da gente, a gente... Mas assim, hoje Mas fico a sua história feliz. tá lá ainda, né? Hoje fico feliz porque todo mundo tem as piscinas e quando eu comecei, o Aquabol inicial ele tá pronto lá. Inclusive, fico muito feliz por ter a minha filha morando lá, tem vários amigos, meus primos, minhas tias, boa parte da minha família e dos meus amigos moram hoje lá. E eu fico feliz porque eu consegui preservar uma parte da minha história.
E assim, a sua história é toda sobre empreendedorismo, sobre acreditar e tudo. E tem horas na vida que a gente precisa fazer isso. Precisa fazer as escolhas Mudar a para página, crescer um porque pouco, senão você não encerrar alguns cresce. ciclos, né? Se eu não tivesse tomado talvez essas, essas ideias, que eu sou muito de ter ideia. Eu estou aqui, mas já estou pensando no que eu vou fazer. E Eu parei executar, agora há né? pouco aí na frente, já veio uma visão de uma providência que lá para frente a gente talvez vai conversar sobre isso. Mas é isso, a minha história em resumo é essa. E Marquinhos, assim, só você contar aí a sua história, né? Resumidamente, sem a gente nem começar a perguntar e tratar de outros assuntos, eu acho que já valeu demais Eu aqui. acho Rapaz, eu foi acho uma que foi lição de muito, vida. muito É. longa, mas Não. vamos cortar Não. esse bloco para ir para outro, senão vai Não, ficar muito não já, vai- Não. já valeu demais, assim, Foi como no inspiração, como a gente se emocionou aqui, a gente, né, e já tivemos vários ensinamentos, várias lições, vários insights. Várias vezes eu quis aqui interromper para fazer um comentário ou outro, mas deixei você falar E não porque dava para interromper é tanto ensinamento que a gente isso, teve numa mas fala. E já assim, valeu demais. eu peço até desculpa, porque nessa Não, minha não. trajetória tive muitas pessoas que foram meus parceiros, que ajudaram muito, que eu não sei se eu devo falar de nome, porque às vezes a gente Às vezes termina, pode esquecer, né? pode esquecer, Pode mas esquecer assim, alguém. de alguns, teve uns que marcaram muito na minha vida, que foi Noel da Catol, que sempre eu com pivete nessa trajetória de comprar fumo, comprar isso, comprar adubo. Eu vendo a trajetória do meu pai, como eu já falei, eu com pivetão, com 15, 16 anos, cheguei lá, ele não sabia nem quem era meu pai, mas com certeza mandou alguém saber quem era a minha família, e ele me deu todo o crédito do mundo e falava sempre: olha, Marquinhos, o que você quiser comprar, é só comprar e vir pegar o dinheiro aqui que eu lhe empresto. É claro, depois eu tinha que devolver, mas ele sempre foi um cara assim. O meu pai, o Noel, Lenine também fez parte da minha história. Lenine, que inclusive já teve aqui, tem um Isso. programa com ele fantástico. Depois de eu estar também bem, o Ibne, Carlinho, Adelma entraram também nesse segmento que eu mexo. Hoje eu também tenho postos de gasolina em parceria com os meninos. E muita gente, tem muita. Se eu for falar aqui, é muita gente. A minha família foi fundamental. E as pessoas, os construtores que acreditaram em mim, e que eu sempre digo que eu acreditei do mesmo jeito que muita gente acreditou em mim, eu acreditei em muita gente. Às vezes a gente fica um pouco chateado porque a gente acha que o cara vai fazer com a gente o que a gente sempre faz com eles, e às vezes um ou outro não pensa desse jeito, mas assim, no geral, eu posso dizer que o sucesso da minha vida foi através das pessoas que acreditaram em mim, e pretendo fazer isso com várias pessoas que queiram tratar de negócios comigo, como eu sempre tratei com as pessoas que acreditaram em mim. E assim, Marquinhos, as pessoas, muita gente hoje pode olhar e dizer, ah, o Marquinho do Aquabol, ah, o Marquinho é rico, ah, nasceu. Muita gente não sabe da sua história, vai dizer, nasceu em berço de ouro, mas não sabe o quanto você já batalhou, de onde você veio, né? Você começou a trabalhar com 11 anos de idade. Assim, o interessante é que você falou aqui da sua trajetória, mas você não falou das críticas, porque você sempre teve um pensamento muito empreendedor e muito visionário e muito à frente para a sua época, né? Para sua região, para sua condição, porque você era um matuto, e quando eu falo matuto não é no sentido pejorativo, Mas sempre foi. né? Mas é um matuto, a gente de Arapiraca já é matuto mesmo, e da Massaranduba hoje não, mas antes era um sítio, É né? verdade. E a gente sempre teve muito as crenças e assim a cultura de ter medo de arriscar e de crescer, e de querer ser rico e de fazer dinheiro, como se isso fosse errado, fosse pecado, né? E eu Isso. sei que você deve ter ouvido muitas críticas. Ah, muita, E você muita. não Minha ouviu isso? mãe, meus irmãos e muita gente chega para mim, Marquinhos, olha, fulano de tal estava falando isso, 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 ele não sabe da sua história, e falando que você não é possível, um cara do sítio e tal, tá tão bem, e tal, e tal, e tal. Eu digo, meu irmão, aí eles ficam assim, eu tenho uma particularidade muito importante na minha vida, que eu vejo muita gente me criticar e eu não consigo ter raiva de ninguém. Minha mãe é desse jeito também.
Eu sou assim também. Porque tem pessoas que já falaram, já fizeram tanto mal a mim, e eu desejo tanto bem a ele hoje que, E é por isso que tudo que as acontece. pessoas Por isso dá certo. hoje, muitos deles são meus amigos, que já falaram de mim, já me criticaram, e eu nunca critiquei, nem nunca fui tirar nada com eles, e eles hoje me conhecem e são meus amigos. Eu tenho certeza que por dentro dele ali, ele diz, pô, eu já falei tão mal desse cara e hoje ele é meu amigo, eu gosto dele. Então, assim, a gente tem que tratar o próximo bem, porque o bem sempre traz o Sempre. bem. É o retorno mesmo. Nessa trajetória, que é muita coisa, mas assim, tem uma coisa que eu não posso deixar também ficar sem falar. No meio de locutor, eu sempre tive um trâmite muito bom de quando eu comecei o Aquaball. Ela hoje não está mais aqui, mas pode ser que ela um dia veja esse podcast. Luciana Flávia era uma locutora aqui de Arapiraca que me pediu, quando eu inaugurei o Aquaball, há uns 20 e poucos anos atrás, para fazer a festa do radialista. Perguntou se eu podia patrocinar. E eu disse com o maior prazer. Na época, dinheiro pouco, mas eu sempre achei o rádio fantástico, sempre tive uma atração pelo rádio muito boa. E fiz o primeiro dia do radialista. Enfim, eu fiz 20 anos festa do radialista. O ano passado, eu acho que eu não fiz nenhum ano atrasado por conta da pandemia, mas o pessoal do rádio, eles têm um carinho comigo muito bom e eles sempre foram muito agradáveis comigo. Então, assim, eu sempre tive esse dom de tratar bem o povo. Eu escuto demais, inclusive a gente tem um hábito de tomar café no Bela Compra, e eu vou passando e fica alguns colegas dizendo, isso aí é tudo, no termo política. Isso aí, o Marquinho é tudo, ele é o Luciano, ele é a Célia, ele é o Silvio Leão, ele é o Zé Alexandre, ele é o político que tiver. E eu costumo dizer que eu sempre tive essa amizade forte com todos eles. E assim, eu acho que o ser humano ele tem que tratar o próximo bem. Não é porque eu não votei no Sidney que o Sidney vai ter raiva de mim. Na eleição do Rogério, eu não votei no Rogério. E o Rogério se tornou talvez um dos melhores amigos antes de morrer que ele tinha era eu. O Rogério ligava para mim toda semana para saber como era que eu estava no meio empresarial. Marquinhos, o pessoal está falando mal de mim, o pessoal está isso, o pessoal está aquilo. É claro, ninguém gosta muito de escutar assim muita verdade. Então eu falava um meio termo, mas eu falava o que o povo achava. Olha, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. Célia Rocha me encontra, tem um maior carinho por mim e eu tenho por ela. Luciano Barbosa, do mesmo jeito, tem um carinho enorme. Eu sempre digo, Luciano, que o meu crescimento começou na gestão do Luciano. Meu primeiro empreendimento começou na gestão do Luciano. Essa ideia de Minha Casa Minha Vida, o Luciano me chamou para eu entrar. E eu não quis e talvez eu nem me arrependo, porque eu nunca gostei de construir. Muita gente me pergunta muito isso. Por que é que eu não construo? E eu sempre digo que eu não tenho... A minha visão é de comprar, vender, sempre foi de empreendedora, não é de parar para estar lidando com pedreiro, com servente, comprando areia e tal. Então isso não foi o meu forte. Mas assim, essas pessoas, todas elas, foram muito importantes na minha vida. E assim, já entrando em outra situação, eu tenho vários relatos. E um dos relatos que eu tenho que esse eu vou falar porque eu achei ele muito importante. Eu gosto também de muita amizade, de muita turma. Eu tenho um dia na semana que eu tomo shake com um monte de colega para me atualizar. Outro dia eu vou para o restaurante do Zé Neto. Outro dia eu vou para o Bela Compra. Eu sempre, desde os meus 12, 13 anos de idade, que a minha mãe tinha essa raiva e hoje a minha esposa até que acostumou. Eu saio de manhã para levar os meninos na escola e de lá assumo, só chega à noite. Então eu lancho com um, almoço com outro, tomo, às vezes, janto com outro, então tem um lanche, então eu sempre estou interagindo com todas as classes.
do ramo imobiliário, do ramo do Jeep, do ramo da cavalgada, do jet ski, do quadriciclo. Então, eu devo ter aqui uns 15 grupos de pessoas e de atividades diferentes. Que é aquilo que eu nunca tive na minha vida, hoje eu posso dizer que eu tenho. Todos os meus sonhos de ter cavalo, jet ski, quadriciclo, só nunca tive avião. Mas graças a Deus o resto dessas coisas que eu gosto e que eu possa ter, eu tenho. E nenhuma dessas idas para essas cafés da manhã, eu fui tomar shake, num shake de um conhecido que eu nem conhecia ele, mas ele veio de Maceió para cá para botar um shake com o sonho de dar certo, porque a grande maioria do povo de Maceió vê de Arapiraca uma cidade 10, e eu acho 10. Mas às vezes muita gente pensa demais Além. E não dá certo. Porque empreender em Arapiraca também não é fácil. Não é fácil. É muito melindroso. E esse amigo meu, assim, eu sempre tomando shake, depois de uns 6, 8 meses, ele me chamou à parte, sabendo que eu graças a Deus, sou bem sucedido nesse segmento de loteamento. E ele disse: Marquinho, rapaz, eu tô com essa casa alugada aqui, tô devendo 3 meses, e a mulher tá para me despejar, porque o shake não dá para pagar o aluguel. O que é que eu faço? Eu digo: olha, eu não tenho outra atividade para você, e pela pessoa que você é de comunicação, e aqui é um lugar que anda os empresários, que anda muita gente, eu acho que você está perdendo tempo e não ser um corretor de imóveis. Porque corretor de imóveis não é só você querer ser, você tem... Eu olho para a pessoa e digo: esse dá certo. E tem pessoas que eu olho e digo: rapaz, você vai vender um ou outro, mas a gente não diz. Mas a gente enxerga, o empreendedor enxerga. E eu enxerguei nessa pessoa um grande empreendedor. E eu digo: ó, passei o bizu, ó, fulano, ciclano, beltrano, eu acho que você consegue vender um lote. Isso agora, há 2 anos atrás, lá no Jatobá. Então, assim, você deve ter círculo de amizade em Maceió, em vários lugares. Então, vendo a ideia, que por incrível que pareça, assim, depois que graças a Deus eu dei certo, eu não vendi mais. Os corretores bateram tanto em mim para eu não vender, que do Pedro Tertuliano para cá, eu deixei de vender lotes. Então, assim, eu fiquei mais gerenciando e vendo aquelas pessoas que pode ser um bom corretor para encaminhar. E essa pessoa, eu vi ele como um cara de uma comunicação boa, uma pessoa assim como a Natália, que não era corretora, e hoje eu vejo ela uma pessoa dinâmica nesse sentido. E ele disse: como é que eu faço? Eu digo: eu vou pegar um material, vou lhe entregar. Quanto é que você ganha no shake aqui? Acho que shake era 18, 19 reais há 2 anos atrás. Ele disse: eu ganho 3 reais no shake. Eu digo: minha nossa senhora, você vai ter que vender 1000 shakes para ganhar 3 mil. Eu digo: você vai vender um lote no Jatobá, que é 40 mil, a comissão é 5%. Então você vai ter uma renda se você vender um lote. Quando eu falei, os olhos dele brilhou. Aí ele disse: eu tenho um amigo em Maceió querendo empreender em Arapiraca. Só em que fala. Tá louco para entrar em Arapiraca. Eu digo: pronto. E eu tô louco para conhecer essa pessoa e lhe ajudar a vender. E ele marcou uma reunião com esse cara no Coringão. Esse cara era um cara obeso, gordo, mas que já trabalhava nesse segmento de prédios disso lá em Maceió. E a gente almoçou lá no Coringão e de cara, vocês nem acreditam, esse cara comprou 30 lotes. Ah, poxa. Ele comprou 1 milhão e 200. Deixa eu fazer a conta, peraí. Pode fazer a conta aí. Mas eu acho, não sei se foi 30 mil, faz a conta rapidinho aí. 60 mil. 60 mil reais. Aí, como ele não era um corretor, bora lá, credenciado, aí eu digo: Edinaldo, aí a venda foi feita, aí eu digo: agora o que é que você quer?
Aí ele disse... Depois de uma dessas, se ele não quisesse tirar Não, ele não, eu nunca tinha vendido, eu não sabia nem fazer conta. Assim, era um cara que se eu dissesse, vou lhe dar R$1.000, R$2.000, ele ia ficar muito satisfeito. Aí eu digo, ó, vou fazer o seguinte, como você não é credenciado, eu vou lhe botar para você fazer o Cresce e eu vou lhe dar R$30.000 para você resolver os seus aluguéis, a sua vida. Ele disse, você vai me dar esse dinheiro todo, porque é um dinheiro que um cara na primeira venda nunca fez isso, ele ficou... Resultado, ele ganhou R$30.000 de comissão na primeira venda dele, que na verdade eu fui quem ajudei ele a vender. Sim. E de lá para cá, tem 2 anos isso. Uns 2, no máximo 3 anos. Esse rapaz não tinha dinheiro para pagar o aluguel da casa. E eu, antes de eu falar isso aqui, eu liguei para ele perguntando se eu poderia falar e ele me autorizou. Hoje ele tem uma casa de primeiro andar. Ele tem um Compass. Ele tem um Tigo 7. Olha aí, A Caoa. nossa parceira, Ele Caoa. comprou um Tigo 7 agora tem uns 60 dias zero e deu à esposa dele. Esse rapaz hoje, para mim, é um dos corretores bons de Arapiraca. Ele continuou, ele já deve ter ganhado, sei lá, não vou falar em números porque eu não sei, mas ele com certeza já ganhou em torno de uns R$200.000. Hoje ele é um corretor credenciado, é um cara diferenciado. E não, como eu, não fechou o shake. Ele poderia fechar o shake porque não dava resultado. Mas viu no shake um apoio de vender lote, vender casa, Fazer vender negócio. carro, de fazer negócio. Networking. E amizade, hoje contato. ele tá um cara bem sucedido, como tem vários colegas corretores. Então, assim, a história dele é uma história fantástica. O cara tava para voltar para Maceió, E que se que não conecta com tem a sua, né? família, não tem família aqui. A esposa dele não tem, e sem ter como voltar porque estava devendo, não tinha como pagar, e hoje ele é um corretor de sucesso. Então é uma história fantástica dele. Ô, também. Marquinhos, isso aí deixa a reflexão, acho, pra todo mundo, pra gente, pra mim, pra todo mundo, né? Você foi tão abençoado, trabalhou muito, mas foi muito abençoado na sua vida, teve pessoas que lhe ajudaram, né? Hoje tem condições de... Realizou praticamente todos os seus sonhos e assim... É sobre agora abençoar outras pessoas, ajudar, né? É o que eu estou E fazendo girar, muito. é... Ô, Natália, E assim- dessa fala dele, dessa trajetória dele, eu tirei vários princípios. E um deles é que muita gente ela pensa em ter para si, E centralizar, né? ter para si. E não, ele pensa diferente. Até pelos princípios de vida que foram ensinados pelos pais e em sua trajetória ele foi aprendendo, hoje ele pensa em ter para transbordar, ter para ajudar E o assim, próximo. e muita gente vai falar, ele teve muita sorte. Ele mesmo falou aqui, eu sempre tive sorte. Não é sorte, né? Tem muita coisa aí, ó. Gratidão, acreditar, né? Você ouviu muitas críticas, mas você disse, não vou olhar para a crítica, vou olhar aqui o que eu quero, Sempre né? pensei Eu vou aqui positivo. dentro dos meus princípios, dentro do que é certo, mas eu E assim- acredito, então e eu assim- acredito na minha verdade, né? E ajudar as pessoas, então não é sorte, né? A sorte A está gente predestinada aos Essa sorte capacitados. eu posso dizer que foi uma coisa de criança, quando você tem 12, 13 anos, às vezes você faz muito essa loucura. É. E assim, veio na ideia de eu dizer, Mas- vou testar minha sorte, Mas mas, é um na conjunto, verdade... é um conjunto de coisas, né? é um- A sorte É está o coração, predestinada. é você ter esses princípios. não, É a estratégia que você usa isso, no negócio. no negócio é bom que fique bem claro, não existe sorte. Não. Existe correr atrás dos seus objetivos, fazer a coisa correta e o mais importante, ser honesto, ser direito, ter credibilidade é a melhor coisa do mundo. Eu posso dizer aqui que tudo que eu tenho foi porque meus pais, a minha família e as pessoas que conviveram comigo, que é outra coisa importante, é você saber com quem anda. Sempre andei com pessoas de bem, nunca quis andar com gente errada, fazendo coisa errada, porque isso é muito importante. Você está em um lugar, se você tiver com pessoas que não somem com você, todo mundo está olhando. E dificilmente o cara vai acreditar em uma pessoa que anda com pessoas que faz coisa errada.
Muita gente diz, mas eu sou direito e não tenho nada a ver, mas o povo, infelizmente ou felizmente, ele olha muito com quem você anda e o que você faz. E eu acho que não é nem pelo povo tanto. Eu tenho muito isso comigo, né? A gente tem que ter companhia, as pessoas que a gente anda, que agreguem. Não é agregar porque tem dinheiro ou porque é influente ou por Exatamente. isso. Mas a pessoa tem que agregar alguma coisa. Tem que ter um papo bom, tem que ser ou ser uma pessoa direita, uma pessoa que lhe traz algum ensinamento da mesma Tenha forma bons que você mentores, né? leve. Mas que agregue de alguma forma. Então, Marquinhos, assim, é, pode falar. não, mas assim, e até cortei você um pouco, né, para fazer um apanhado disso tudo, né? A história que você falou que falou e a gente acabou não deixando a gente falar, mas a ideia era essa mesmo, que você expusesse a sua vida, que é uma vida vitoriosa, graças a Deus. E no final, você fechou muito bem com essa sua parte do que você também faz pelas pessoas. Você teve muita oportunidade, mas você hoje também dá oportunidade. E mostra, voltando para o mundo imobiliário, para o mercado imobiliário, que a sua história, a sua história se confunde com o bairro Massaranduba. Hoje, você conseguiu praticamente fazer um bairro, porque não era bairro, era sítio, e hoje temos um bairro, o bairro Massaranduba. Eu fiz aqui algumas Ele anotações. cresceu em volta dos condomínios construídos pela construtora do Marquinhos. Não, Isso. é impressionante o tamanho da Massaranduba. Quando você observa ali o fluxo de carros ali na rua Benjamin Freire, né? Isso. Indo e voltando todo dia, eu digo, meu Deus, é um absurdo ali, que tem que ser feita alguma coisa ali, porque o trânsito já não comporta, um viaduto, não sei. Ali, em breve, vai ter alguma mudança ali. Mas você cresceu e cresceu o seu local, junto, né? Isso. Fez crescer junto de você. Eu fiz aqui uma anotação aqui. No caso, você fez 7 loteamentos, né? Colibri, Colibri, Jequitibá, Cerejeira, Pedro Tertuliano, Jatobá, Flor de Maria e Alto do Morro. E assim, a gente já está também fazendo mais 3 empreendimentos na Massaranduba também. Já foi dada entrada e a gente assim, estamos numa conversa muito boa, que a gente precisa ter essa conversa ampla com o município e com os loteadores também. Então, assim, nos últimos dias eu venho conversando com alguns colegas que fazem empreendimentos e venho conversando também com o prefeito Luciano Barbosa, com os secretariados, para que a gente entre em uma coisa que seja bom para o município. Como a Natália falou, todos os nossos colegas empreendedores, inclusive eu, a gente às vezes nessa ânsia de crescer, de trabalhar, de botar a Arapiraca para cima. Do outro lado, o pessoal que quer comprar, os corretores que precisa ganhar, também fica no pé dos loteadores, que eu me incluo nesse segmento, que a gente está fazendo e os corretores, que tem muitos corretores, a gente deve ter hoje o quê? 300 corretores, 200 e poucos corretores, que são 200 e poucas famílias que dependem da gente. A gente tem que ter produto para que esse pessoal venda, para aquela pessoa que está ali precisando da casa própria, faça a sua casa, o corretor que ele ganhe a sua comissão para a sobrevivência dele e da família dele. Do outro lado tem os pedreiros, servente, a pessoa que bota cerca elétrica, a pessoa que faz o calçamento, a pessoa que faz a alvenaria. Enfim, é uma cadeia econômica muito grande. Arapiraca hoje ela é vista assim como uma das cidades de mais destaque nesse segmento. E Arapiraca ela tem uma particularidade que eu acho fantástica, porque os empreendedores de Arapiraca, eles são fortes e eles acreditam. Arrojados. A gente vê alguns empreendedores de fora, de um nome muito grande, às vezes até muito nacional, que a gente não sabe nem quem é o dono, eles fazem empreendimentos aqui, mas abandonam. A gente vê hoje aí 2, 3 empreendimentos aí que foram vendidos há 7, 8 anos atrás, que dá desgosto você passar. Dá uma floresta. E os empreendedores de Arapiraca, ele está aqui.
O pessoal tá vendo ele, tá cobrando a ele. Por incrível que pareça, às vezes eu fico até chateado e eu tenho a liberdade de falar com o pessoal da prefeitura. Digo, bicho, a minha vida às vezes se torna um inferno, porque eu queimo uma lâmpada na rua da Massaranduba, na principal. O pessoal, Marquinho, rapaz, tá a lâmpada queimada aqui na Avenida Pio XII. Eu digo, e o que é que eu tenho a ver? Não, você é quem fez a Massaranduba, você é amigo do prefeito, é amigo do Fabiano, e você é que tem esse poder. Eu digo, rapaz, existe um número no poste, e existe um 0800 na prefeitura que é só você ligar. Mas o pessoal, eles não se dá é, essa preocupação de ligar para o município. Ele liga para mim, porque o meu telefone sempre foi aberto, eu acho que a Arapiraca toda tem o meu número. Então, assim, eu faço esse elo entre a população, principalmente ali da Massaranduba, e os construtores e os corretores. E, assim, eu acho fantástico poder contribuir. E nessa última semana eu venho sentando com os loteadores e também vou sentar com o prefeito Luciano Barbosa para que a gente tenha um consenso nessa situação. Porque de um lado tem o gestor, que no caso é o Luciano, dizendo que a Arapiraca ela cresceu demais de uma forma meia desordenada. Do outro lado, tem os colegas construtores e loteadores que dizem, não, a gente tinha área, a prefeitura aprovou, então se a prefeitura aprovou é porque estava certo. E eu acho que precisa a gente sentar os empreendedores, os loteadores, com o gestor e ditar normas. Agora há pouco mesmo eu vinha e olhei até onde a gente está aqui e vi uma situação do empreendimento que foi feito e tem 5, 6 ruas fechadas que não vou culpar o loteador, porque na verdade ele às vezes sem ter culpa nenhuma, ele manda o arquiteto fazer o arquiteto faz o projeto bonito, lançam, vão para a prefeitura e aprova. Ô Marquinhos, mas é justamente isso. Essa questão de culpa acho que não deve ser julgado, porque eram outros tempos, né? Era uma cidade pujante, crescendo, e você tem um mercado que hoje a maioria do mercado ele busca, só para o pessoal ficar esclarecer, é porque existem dois loteamentos, né? O fechado e o aberto. Isso na sua história também tem, você tem alguns fechados, outros abertos, e vemos a maior procura pelo fechado, como até o Cerejeira a gente estava conversando. Exatamente. O Cerejeira inicialmente você fez ele aberto, Exatamente. mas os construtores, juntamente com as pessoas que foram morar no Cerejeira, acabaram aderindo ele com a portaria fechado, que é uma tendência a nível nacional, essa procura por condomínios, por residenciais fechados, e Arapiraca ela se destaca por ter muitos assim. Consequentemente, não é o caso desses seus, porque foram terras, como você falou, eram glebas que você foi repartindo, não fechou ruas que já existiam porque era sítio. Mas alguns empreendedores acabaram construindo dentro de locais mais próximos, que já eram habitados, e acabou fechando algumas ruas, né? Aí esse fechamento de rua que atrapalha a mobilidade, que é um ponto que talvez hoje seja um impasse entre o município e os empreendedores na liberação de novos condomínios fechados, novos residenciais. Aí é muito importante você falar disso, dessa conversa, do seu ponto de vista em relação a isso aí, como é que você pensa sobre os residenciais fechados, já que de um lado a gente tem a necessidade, que tem o cliente que quer aquele residencial fechado, e do outro lado tem a questão da organização municipal, da mobilidade. É uma dicotomia, né? Entre buscar a segurança de um condomínio fechado e o município querer a mobilidade urbana, os passeios públicos. E a interação entre o convívio social, né? Assim não acabar gerando fora deste local onde você fechou insegurança. Sim. Como é que você pensa que poderia ser uma forma que atendesse a essas duas situações? Atendesse ao público que procura um residencial fechado, e a gente precisa de novos residenciais fechados, já que tem um público que tem esse interesse, e também atender a uma questão mais macro, que outrora não era a visão das pessoas que empreenderam, mas hoje já tem essa visão de que precisam preservar as vias, como você falou, que você percebeu, até a gente conversou antes ali, que tinha um determinado residencial que fechou 5 ruas.
Como é que você vê isso? E ainda tem a outra questão das pessoas que... Bom, deixar você falar. Na verdade, assim, como eu já falei agora há pouco, e eu me incluo nessa mesma situação, porque eu acho que eu fui o primeiro empreendedor a fazer residencial fechado mais popular. Então, assim, eu não estou fora desses empreendedores, é bom que fique claro isso. Mas a gente fez por uma situação cômoda de a pessoa gostar de morar no residencial fechado. Então, antigamente, o cara mora no Ouro Verde, o cara é rico, mora no Ouro Verde. Mas por que é que a pessoa de classe média não pode morar, né? Então, assim, eu acho que a discussão ela deve começar nessa situação de nem eu, nem os meus colegas que fizeram empreendimentos fechados, talvez tiveram culpa de fazer ele fechado. Às vezes nem pensou nessa situação, mas hoje existe esse problema. E esse problema hoje, o nosso gestor, o Luciano, já conversei com ele 2 ou 3 vezes, ele é totalmente assim contra a residencial fechado. E eu sempre venho conversando com ele e dizendo que a gente não faz residencial fechado porque a gente quer. A gente faz o residencial fechado porque a grande maioria do público hoje quer morar no residencial fechado. Atendendo a demanda, né, do Você- mercado. Exatamente. Pra você ter ideia, hoje eu tenho 3 residenciais abertos que eu fiz e fiz 4 fechados. Mas a venda do fechado, ela é muito maior. Então, o que é que eu acho que essa semana, eu estou falando isso em primeira mão, como eu disse a você, porque eu vou andando e olhando e tendo a visão e tendo as ideias, mas não é que a minha ideia seja a mais correta e a mais certa, mas é a minha visão. É que a gente precisa sentar com o gestor e ele dizer, ó, aqui você pode fazer um residencial fechado, mas contanto que tenha mobilidade para o lado A, para o lado B, para o lado C, que não feche ruas que já existem e que a gente possa ter esse trâmite da pessoa, talvez arrodear aquele empreendimento todo, sem atrapalhar aqueles outros loteamentos que já existem. Porque, pelo que me disseram, a grande revolta de algumas pessoas é essa, que a gente faz uma ilha fechada ali naquele local e às vezes a pessoa que está na rua de trás fica sem entrada, sem saída, fica um pouco complicado. Então vamos esquecer o que a gente fez. Tenho certeza que não foi culpa e não foi pensando em prejudicar ninguém, porque eu conheço todos os loteadores de Arapiraca e todos são pessoas muito boas e nenhum ele tem essa ideia de atrapalhar ninguém. E daqui para frente, vamos fazer as coisas mais organizadas para que não prejudique ninguém. Já que eu sou um defensor de loteamento fechado. O loteamento fechado, você faz ele ali, mas quem mora dentro dele varre a rua, corta a grama, faz toda a parte de poda de árvore. Então, assim, o município ele não tem custo nenhum quando diz que Arapiraca ela esticou demais. Mas não é uma culpa minha, nem culpa do loteador. Nas outras gestões, sem falar nome de ninguém, às vezes tiveram o interesse de puxar um pouco a área urbana para lá, para cá, porque as áreas aqui estavam ficando muito caras e precisava fazer um residencial popular. Então, foram esticando as áreas... o limite da área urbana em Arapiraca e ficou muitas ilhas nesse Desordenadamente, meio. né? Desordenadamente. Então isso não é uma culpa só do loteador, é uma culpa também de todo mundo. Do gestor que deixou que crescesse. Na realidade, não existia essa visão, né? Porque se o poder público tivesse enxergado, ele Exatamente. poderia ter chegado e ter dito, ei, amiga, aqui não dá certo, mas... Não estou dizendo que é culpa de gestor nenhum. Uhum. Do mesmo jeito que o empreendedor tem uma visão de fazer um loteamento na divisa da Bananeira, eu falo divisa da Bananeira porque eu tenho uma área lá também. Então, assim, às vezes eu penso em fazer lá,
Mas eu não penso que se o gestor me ajudar puxando a área urbana até lá, vai ficar esse meio todinho como área urbana e às vezes a pessoa que está nesse meio não tem culpa e diz, não, eu não pedi para o prefeito puxar a área urbana até lá. É o que mais eu vejo isso hoje na Massaranduba, em vários locais, é que hoje até quase a entrada das Craíbas é área urbana. Então esse meio, na prefeitura você vai falar, o pessoal diz, não, lá já é área urbana. Mas o coitado que planta roça, que cria uma vaquinha, ele não tem culpa. E às vezes o cara tá lá na prefeitura devendo lá 40 mil, 50 mil, 100 mil de IPTU sem nem saber. Porque a área urbana ela cresceu, mas o coitado do caba do sítio, ele não tem essa visão É, que e a onde ele realidade mora. da vida dele não mudou ali, né? Se você for na Massaranduba hoje, a minha família, e grande maioria do povo que mora lá em cima, diz que mora no sítio Massaranduba, mas não é o sítio Massaranduba, é o bairro Massaranduba. Ali. Então é preciso que a gente sente com o gestor, com o prefeito, com os secretários, juntamente com os loteadores, e a gente faça essa discussão do que é melhor para Arapiraca. Tenho certeza que nem o loteador, nem o gestor do município que é o pior, todos nós que é o melhor. E é claro, a gente sempre escutando também os corretores, que é o elo entre os compradores e a gente. A gente não chega lá nos compradores, quem chega são os corretores. Então eles têm um papel fundamental nesse diálogo, é a gente escutar os corretores, que os corretores escutam as pessoas que estão comprando e que a gente possa sentar loteadores e o gestor, já que não dá para fazer uma reunião ampla também com os corretores e quem comprou, porque aí é muita gente, para tomar um rumo de Arapiraca, que eu sou apaixonado, muita gente me pergunta, inclusive eu tenho colegas que eu já botei para fazer investimento, que era eu, que era para estar lá em Sergipe, ou talvez em outro município, em Maribondo, em Taquarana, de várias cidades, o pessoal me convida diariamente para fazer empreendimento nesses locais. E eu sempre digo que eu sou apaixonado por Arapiraca, enquanto estiver dando para me fazer os loteamentos e, é claro, o prefeito autorizar, né? Eu estou aqui em Arapiraca. E a gente tem muito assunto, muita coisa para falar, né? Tem pauta para muitas horas, né? Aqui com o Marquinhos foi muita coisa. Fugimos aqui um bocado do roteiro e, ao mesmo tempo, tudo que a gente conversou está muito dentro do que a gente se propôs. Não fugimos, deixamos para outra É. oportunidade. E assim, E eu acho que acabou que foi melhor que o esperado, né? Eu fiquei aqui quase que abismado com a história, com as lições, os princípios que às vezes ele nem sabe que o pai dele passou para ele, como é um princípio que tem em vários livros, mas que você absorveu, que você E ele conquistou lapidou muito desses muito pela princípios, né? vivência. E você falou aqui que você não tem estudo, que você fez até a quinta série, mas o que você deixou aqui de lição hoje pra gente, de Empreendedorismo. inspiração, não tem dinheiro que pague. Tem muito curso, muita palestra, muita gente aí que estuda, que tem doutorado e que não traz essa riqueza pra gente, né? E um Natália, ponto vamos muito fazer a importante, hein? campanha Marquinhos no Tracto 2022. 2023, 2023. né? E assim, uma coisa muito importante é a humildade, né? A gente está Certeza. diante de um grande empresário, um empresário que tem 7 loteamentos em Arapiraca, são 3.620 lotes, né? Ao todo, também de um ramo de posto de combustível, e Várias situações. várias E isso já um pouco atrapalhando, é uma história bonita, né? 620. 3.620 famílias. Contando por baixo. Tem municípios em Alagoas que não tem nem essa população. Então, assim, também eu não poderia deixar de falar de uma pessoa que sempre eu me inspirei demais, que era o meu vô Nenê. O Nenê é de lá dos Caetus, família Macedo, que para mim sempre foi assim. Eu gostava muito do meu avô Pedro Tertuliano, mas o vô Nenê era como se fosse um pai para mim mesmo. Então, esqueci de contar na minha história
também. E ele sempre foi empreendedor, sempre plantou fumo, sempre orientou também os filhos dele a ter essa trajetória. Então, assim, Tim Macedo foi loteador, Tim Noel foi loteador, e talvez eu puxei essa parte de loteador também através da família do vô Nenê. Então, queria deixar esse registro. O Anchieta também, que puxei ele também, que ele trabalhava numa empresa e eu puxei ele para estar ao meu lado. E assim, de uma forma geral, a minha família toda. Então, eu sou agraciado de ter muitas pessoas boas ao meu lado. Então, tudo que o povo fez por mim, eu estou tentando hoje fazer com outras pessoas que estão ao meu redor, que precisa de mim. Então, assim, existe uma grande diferença em ser bom e ser besta. Às vezes nós, como um empreendedor, como um empresário, chega muita gente pedindo coisas que você fica olhando, esse cara tá achando que eu sou besta. Então, assim, é importante que a gente saiba essa diferença, ser bom e ser besta. Ser bom é poder fazer o bom próximo de uma coisa que é justa. Então, o Hipólito também é outra pessoa que eu me inspiro muito. E escutando aquela fala do Hipólito, inclusive já falei até com ele depois, e o Hipólito também me ensinou muito. Eu conversava muito com o Hipólito e ele é uma pessoa assim que, para quem não conhece, ele é uma pessoa muito justa, mas é uma pessoa também muito dura. Ninguém pensa que o Hipólito é besta de sair dando as coisas a todo mundo, porque não dá. Mas se for uma coisa que ele veja, que ele acredite, que for para ajudar, ele sempre teve um coração muito bom. Então, assim, minha gratidão também a ele, seu Zé Alexandre e vários empreendedores. Não vou falar em nome, porque senão acaba se Ô, perde. Marquinho, Mas tem muitas pessoas que eu me inspiro, além da minha família, tem essas pessoas que são pessoas de nome, pessoas de sucesso, que Arapiraca tem muito isso. Arapiraca tem muitos empreendedores, é uma cidade que eu tenho uma paixão muito grande. o Anchieta, que é seu irmão, né? Isso, corretor de imóveis. E que Exatamente. ele trabalhava em outro setor e você puxou ele para corretagem. Exatamente. E que deve lhe ajudar bastante, né? É uma pessoa extremamente de confiança que lhe ajuda no seu dia a dia. Você tem mais irmãos? Eu tenho um Nilton, que também, se eu for falar, a história vai ser muito comprida. Mas o meu irmão, a gente botou uma padaria para ele nessa trajetória de vida e ele passou há 13 anos nessa padaria e um certo dia ele me chamou um pouco voltado, que nunca tinha conseguido nada e tal, e tal, e tal, queria estudar. E eu digo, vai estudar, que o que eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. E conseguimos, através, é claro, do esforço dele, a ele fazer direito. Mas quando ele terminou direito, disse que não gostava do direito. O cara passou 6 anos para fazer direito. Quando concluiu, disse que não gostava de direito. Então ele foi com uma conveniência em um dos meus postos e passou, acho que 1 ano ou 2 anos. Também não se identificou. E como eu tenho aquela paixão pela Massaranduba, e tinha uma coisa que eu via que dava, como tem outra situação que dá, mas eu não tinha tempo, nem queria, eu disse a ele, eu digo, vamos botar material de construção para você na Massaranduba, porque além dos meus empreendimentos, tenho uma série de construtores amigos que compram lotes a mim e que a gente vai poder dar esse pontapé para que você tenha sucesso. E graças a Deus, ele hoje está caminhando com as pernas dele, é uma das pessoas assim que eu posso dizer que eu colaborei com o sucesso dele. Então eu tenho esse irmão, que é o Nilton, e tem a Fátima, minha irmã, que é quem cuida hoje dos meus pais, do meu pai e minha mãe, que há uns 7, 8 anos ela vem passando uma dificuldade de problema de saúde. E assim, eu acho que toda Arapiraca sabe que ela teve um problema sério de saúde e a gente chegou junto. E depois de 3 anos o meu pai teve o mesmo problema e também a gente chegou junto. E agora, 2 anos atrás, ela que ficava com meus pais também teve esse problema sério também. Então, assim, numa casa de 3 pessoas, todos 3 tiveram CA. Então, assim, não é fácil.
Eu posso dizer que eu passei momentos muito difíceis. Minha mãe saiu desenganada daqui e eu fui desenganada, abriram, fecharam, disseram que não tinha mais jeito na Santa Casa. E através desse ciclo de amizade muito forte que eu tenho também com médicos, alguns colegas chegaram junto e um deles, nessa situação da minha mãe mesmo, foi o Dr. Herbert, que estava passando uma situação muito difícil, porque o pai dele estava na UTI. Nesse dia que eu estava lá na Santa Casa, com o pai dele também passando mal, e ele me viu chorando lá, desesperado, e disse: Marquinhos, você não tem outra saída. Sua mãe está desse jeito, já foi desenganada, então eu tenho um monte de colega em São Paulo. Vou ligar para um deles, você vai levar ela para o AC Camargo. E lá já estava desenganada mesmo, e assim eu fiz. E para encurtar tudo, eu passei praticamente um mês lá em São Paulo com a minha mãe. Eu chorava de noite, mas ela com muita fé, e ela dizia todos os dias. Quanto mais ela falava, mais eu chorava. Meu filho, eu estou preparada. Se Deus me chamar agora, eu estou preparada. Que ela é muito católica, é ministra de igreja, mas eu quero que você cuide dos seus irmãos e da nossa família. E eu fiz essa promessa a ela. E graças a Deus, depois de alguns dias em São Paulo, ela fez a cirurgia, ela ficou boa. Eu trouxe ela para Arapiraca. Ela tinha um sonho de ter uma capelazinha na Massaranduba. Eu consegui, através dos amigos também, fazer a Capela Santa Rosa de Lima, que era um sonho da minha mãe. Eu digo: mãe, eu vou realizar seu sonho. E quando ela chegou de São Paulo, a gente foi direto para essa capela. E assim, depois de 3 anos que aconteceu isso com ela, aconteceu a mesma situação no mesmo local com meu pai. Depois de 2 anos aconteceu com a minha irmã. Mas esses anos todos eu venho trabalhando a minha mente, e agradeço a Deus por eu ter essa virtude de ter a cabeça no local para absorver todos esses problemas, e não ter a minha irmã e assim os meus parentes e as pessoas mais próximas fica admirado com a minha frieza, com a forma de eu agir nessa situação. Agora mesmo eu estou passando de novo. Tem um irmão do meu pai que está com esse problema. Tem uma tia ontem que eu levei, doutor Cristiano e doutor Luciano Santos, e outros colegas, que eu não vou falar nome, porque senão a gente termina se perdendo, mas são meus anjos da guarda. Eu digo a minha família direto. Eu digo, todo esse círculo de amizade que eu tenho com a medicina de Arapiraca me inspira cada dia mais, porque eles é quem vem me ajudando a conduzir a situação da minha família e dos amigos mais próximos. Então, assim, eu pareço ser um político, porque tudo que envolve doença, todo mundo só liga para mim. É o Marquinho que vai ter que resolver, é o Marquinho que vai ajudar. E Deus me deu, acho que é uma luz. Deus parece que olha para aquela pessoa e diz: ó, você tem esse propósito. E graças a Deus eu venho fazendo isso e agradecendo todo dia a Deus, o círculo de amizade e tudo que Deus tem dado para mim. Eu tenho um círculo de amizade muito forte no meio do rádio, no meio da medicina, no meio dos trilheiros, que eu gosto demais, no meio do pessoal da cavalgada, que o nosso amigo Sérgio Murilo está também passando uma situação muito grave, mas graças a Deus está bem, o Sérgio lá do Coringa. E outros de bicicleta, dos corretores de imóvel, que eu tenho um carinho enorme, me dou muito bem com todos eles. E queria também mandar um forte abraço para eles, já que é o mês do corretor de imóvel. Então, hoje eu vivo da construção civil. Então, assim, para mim, os corretores de imóveis, eles têm uma importância muito grande na vida de todos nós. A gente sonha com uma coisa, o corretor vai lá e diz: o seu sonho eu vou realizar. É o trabalho dele, ele ganha o dinheiro dele, mas ele realiza o sonho daquele empresário, daquele cidadão comum, daquela pessoa que está querendo comprar uma fazenda, uma área. Então, assim, eu acho, eu não sei se é porque o meu sangue
sempre foi de corretor, De de vendedor, né? empreendedor, de vendedor, mas eu acho assim essa categoria de corretor fantástica. Eu sou apaixonado, tanto é que aquelas pessoas, como eu falei agora há pouco, que eu vejo que tem uma visão de corretor de imóvel, eu faço maior questão que ele vá para esse segmento. Mas também eu digo de prontimão que aquela pessoa que não tem essa vocação, que não entre. Porque às vezes ela atrapalha aquele corretor que tem aquela virtude. Às vezes o mau corretor também, ele atrapalha muito. Porque às vezes eu vejo cada coisa que acontece aí de corretor fazer com o empresário, com o cidadão que sonha em ter a sua casa, que termina deixando um pouco o corretor de imóvel sem aquele crédito que ele tem que ter. Então, mais uma vez, eu torno a dizer, quem tiver um sonho em ser corretor e acreditar naquele sonho, ver que é aquilo que ele gosta, que vá. Aquela pessoa que só quer tirar a oportunidade num lançamento, que existe muito esses corretores de lançamento, que só vai no lançamento Só e visa a depois não vai. comissão. Eu já fiz vários lançamentos, pra você ter ideia, são 7, e às vezes eu fico desgostoso quando a gente diz, vou fazer um almoço, vou fazer uma apresentação, e vê lá 300 corretores, quando é com 8 dias eu procuro 2, 3 corretores, é o que tem, 2, 3 corretores, não tem mais. Eu digo, cadê esse pessoal? Então, vamos acreditar no que faz e vamos fazer o que gosta. Corretor, esse é o mês de vocês. Tenho um carinho enorme por esse trabalho de vocês, mas vamos trabalhar no que gosta. Cada um tem que fazer o que gosta e o que ama. Se não gosta e nem quer ser corretor, não vamos atrapalhar aqueles corretor que dá o sangue, que faz o que é de melhor para o seu cliente. Marquinhos, você falou aí de sonho, né? E eu acho que essa mensagem de sonho vale para não só para os corretores, para a classe de corretores, mas para todos aqueles que estão assistindo a gente e que, como Eu todos citei os até o seres meu irmão, humanos- né? O meu irmão começou como agricultor comigo, porque a minha lista é muito extensa. Eu botei já mercadinho também, mas odiei. Não quero nem ver falar em mercadinho. Foi para me prender, eu não quero. Então ele foi meu sócio no mercadinho, a gente não deu sucesso. O Nildo? O Nilton. Nilton. Ele já teve, Nilton. quando eu tinha 15 anos de idade, a gente botou um mercadinho nos Caitu, mas foi um fracasso. E assim, o Nilton também mexeu com várias coisas, e eu sempre disse a ele, e digo a qualquer um, faça o que gosta. Partiu para o lado do direito. Passou muito tempo para ver que não era o que ele gostava, é o que eu digo a ele direto. Mas Nilton também construiu, não foi? Mas o direito tem esse Assim, poder de fazer isso, né, Eduardo? Você também fez? Eu sou advogada Eu também. também. Eduardo também. Então eu acho assim que a gente tem que fazer o que gosta. Se aquela coisa que você pensa em fazer não é o que você gosta, é o meu pensamento. Então tenta fazer logo o que gosta e o que dá certo, porque não vale a pena. A nossa vida é muito curta para a gente fazer o que não gosta. E eu acho que isso vale para todas as classes, né? Todas as Não só os classes. corretores, mas todo mundo. Você que está Todas as assistindo a classes. gente aí para se inspirar, acreditar, correr atrás dos sonhos, fazer o que gosta, alinhar tudo aí, né? E é isso. E é com essa mensagem, né? Mensagem super importante no Dia do Corretor. E a gente vai encerrando esse papo aqui com o nosso grande empresário, Marquinhos do Aquabol. Que Aproveita. eu espero que volte de novo para Marquinho da Massaranduba. Já arrumei até uma empresa para com tentar nome, botar. né? Ele disse: você vai queimar o seu dinheiro, porque ele não acaba nesse nome. Já pegou, já Já impregnou, pegou. né? É E é o aproveitando, Marquinhos né? da Massaranduba, porque agora ele tem a construtora O Massaranduba. mundo é feito de parcerias, né? Assim, Marquinho falou muito aí e o que resumiria, o que ele fez muito durante a vida dele também seria parcerias. E não poderíamos deixar falar dos nossos parceiros que nos ajudam a gente manter o programa. Acreditam na gente, Ajuda né? a passar a mensagem, né? Alguns chegam, a gente já recebe pessoas que nos procuram porque acreditam, porque estão assistindo, estão gostando, se inspiram, né? A gente recebe muito feedback bacana e o sucesso que a gente está conseguindo e o sucesso desse projeto, né? Do Papo Imobiliário, se deve muito a eles também. Então vamos falar do Natália, voucher. só atrapalhando, que eu vou levar um puxão de orelha,
Se tem uma pessoa também que foi fundamental na minha vida, foi a minha esposa, e eu esqueci de falar dela. Olha, A minha esposa, ela não faça assim, isso. Não esqueça essa pessoa, jamais. ela, na minha história, ela foi fundamental. Ela começou comigo do início e ela está comigo até hoje. Então, Kátia, Ela roeu o osso. me desculpe eu não ter falado logo no início, mas com certeza você sempre vai ser fundamental na minha vida. Mas voltando, pra gente não esquecer, senão a gente vai ficar aqui com o Marquinhos o dia todo. É. Que parece que ele não gosta de conversar, né? Também a gente Aí, não gosta. A Ele gente não já não gosta. gosta, né? Eu quero falar do voucher, que ficou, a gente tá devendo, já esquecendo. No início do programa. Nós temos voucher aqui de todo tipo. Então, bons vouchers, bons presentes para os nossos espectadores aí. né? Faltou falar o da. Unidos, Unidos. a Unidos, né, Energia Sustentável, nós temos aí um voucher muito bom, temos um desconto de R$ 500, e aí você fala com a gente, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou até pelo WhatsApp nas nossas redes então- sociais, vai ter o nosso contato, para que a gente possa disponibilizar esse voucher, né? Então, temos um voucher da Unidos De de Isso. R$ 500. Você que foi o primeiro. É limitado. É limitado. O primeiro a comprar energia solar, você pode fazer o orçamento na Unidos. Quando fizer o orçamento, fala com a gente, mas é melhor reservar. Aproveita, melhor né? reservar. Vamos pensar, ter um pensamento sustentável, né? Ajudar o meio ambiente e ajudar o nosso bolso. Né? Exatamente. Colocar aí a Unidos na sua casa e se livrar da conta de energia, né? E Da assim, famigerada conta de energia. exato. Só tem tendência de aumentar os custos para colocar energia solar. Aproveitem esse ano. Comprem com a empresa de qualidade e responsabilidade. A gente não estaria aqui falando da Unidos se a gente não conhecesse por trás quem está, como Isso. está, porque isso gera uma responsabilidade. É igual você falar da Casa Nova, você falar do Betinho, que também temos voucher. Temos sim. voucher, temos desconto, Voucher. mega desconto. Rapaz. Qual o desconto da Tem Casa Nova? certeza que ele deu tudo isso de desconto? Ele deu um desconto, porque ele já tem um Grande, preço viu? diferenciado e ainda disponibilizou 15% para as compras à vista. Voucher Para limitado as três, também. né? Para as três Três primeiras. primeiras. Isso. Para as 3 primeiras compras Isso. à vista que chegar lá e falar que Veio veio pelo através de papo. papo imobiliário, vai ter 15% de desconto na compra à vista. Exatamente. Isso para vocês aí, viu? É Poxa. bom já falar com a Só gente. vai já, ter já- duas pessoas, que um é eu, né? Eu vou sair daqui e vou direto para lá. Pronto, temos duas vagas só, viu? Ó, corram pra lá, falem com a gente, porque O atendimento do Comercial com a Casa Nova é excelente, muito bom. Já estive lá, já sou cliente há muito tempo e posso garantir que atendimento top, empresa muito correta e uma empresa. E ainda temos mais dois para citar. Temos o apoio da Prefeitura de Arapiraca, foi né? muito importante. Essa questão da cultura, dela incentivar, isso mostra a acessibilidade. Cultura, educação. A acessibilidade que se tem hoje, cultura, educação, que aqui a gente está fazendo algo inovador, né? Acredito que é o primeiro podcast imobiliário do estado de Alagoas. E sem essas pessoas a gente não conseguiria. E o apoio do órgão público, ele é fundamental. E a gente até pensa, a gente se reúne e conversa, não vamos focar tanto em Arapiraca, porque a nossa projeção é nacional, é estadual, é nacional, regional também, né? A gente sempre fala muito de Arapiraca. Mas é uma coisa que a gente não consegue desentranhar, né? Porque a gente traz aqui pessoas como o Marquinhos, que são empreendedores daqui de Arapiraca, tá tudo muito ligado, a gente não consegue Se fosse separar fazer isso. só de empreendedores de Arapiraca, a gente tinha aí anos de programa. Então, Mas assim, é um fato que tem que ser levado em conta é que uma história como a do Marquinhos, um case aí de sucesso desse aí, ele pode funcionar em qualquer parte, se vir como Sim. inspiração em qualquer parte do mundo. Você acreditar, você querer fazer o certo, né? e começar lá e isso. fazer E assim, o fazer o certo dele que fez ele crescer ainda mais, porque ele foi tendo crédito. Você às vezes quer Isso. atropelar etapas e não consegue, não funciona, porque você acaba não tendo crédito, e aquele crédito ali, aquele conhecimento, aí fulano de tal, vou emprestar, ele citou o nome de várias pessoas aqui que foram ajudando ele naquele caminho ali, se ajudando, né? Essas pessoas acabam ganhando de parceria, e chegar no final, o cara também dá um retorno à sociedade
disso aí, de você também fazer a sua parte, de você ter, não precisa De você contribuir também. de contribuir né? também, você lembrar as suas raízes. Isso é muito muito importante. E ter o apoio da prefeitura, né? Ele, né, como empresário, na fala do Marquinhos, sempre fala muito eu tô conversando com o Luciano, vou sentar com o Luciano. Então, assim, a gente vê que a gestão do Luciano é uma gestão diferenciada, realmente, né? Claro que sempre vai ter os percalços e as dificuldades e todas as gestões vão ter, mas a gente tem que parar, observar e tirar o chapéu para o trabalho que vem sendo feito. Eu falo culturalmente, porque é o apoio que a gente vem recebendo também pelo nosso projeto. E Exatamente. de incentivar não só o nosso projeto, como outros que a gente vem vendo. Então, você que está assistindo e quer saber mais, entra no site da prefeitura, entra nos canais, O deixa lá a Instagram é sua muito sugestão. forte. No Instagram é muito forte, então eles tem que tirar o chapéu para muitas coisas, né? A gente sempre está naquela posição de criticar, mas a gente também tem que olhar o que está sendo feito de bom. É como o Marquinhos falou, você tem um 0800 para se uma lâmpada queimar, aí tem o número do Isso. poste. Não adianta você ficar xingando a prefeitura porque não foi lá acender a lâmpada. Pega o número do 0800, olha o número do poste, informa, porque eles vão ter conhecimento. A gente tem uma cidade que expandiu muito rápido, que cresce muito. E assim, para acompanhar tudo isso, o poder público ele tem uma certa dificuldade de acompanhamento. E ele precisa que a gente exerça do outro lado a nossa cidadania, né? E Isso. que a gente contribua, porque a gente cobra muito e não exerce. Ô, Natália, você imagine só, de vez em quando eu fico observando isso. A minha vida eu acho ela muito corrida e é muito assim, boa, mas corrida. Você imagina a vida de uma pessoa que nem o Luciano Barbosa, que assim, eu tiro o chapéu para Eu ele, também. porque ele administra tudo e ele faz questão de pessoalmente ir de obra a obra, olhar como tá, qual é a qualidade, o E que ele é estão muito fazendo. acessível. E assim, Porque quando eu falo com ele pelo WhatsApp, quando eu procuro por ele, a resposta é praticamente imediata. ele responde Ele e nunca assim, me deixou no vácuo. e ele tem essa dificuldade, eu não posso nem falar em nome dele, porque é ele, mas assim, ele sempre me diz, Marquinhos, sempre estou às ordens. Agora assim, passa zap para mim, porque o tempo dele, a gente tem que admitir que é muito corrido. Então ele não tem como estar em todos os pontos de Arapiraca ao mesmo tempo. Então, para isso que a gente tem o secretariado, que é importante que a gente pegue o número de cada secretaria para que possa ajudar também o gestor a dividir as tarefas. Porque é como eu estava falando agora há pouco, se tudo que for de problema da Massaranduba o povo trouxer para mim, eu não sou prefeito. Eu tento fazer esse elo, mas o correto é a gente dividir as tarefas entre o município e a população. Então E já para isso que fica. existe secretário. Você acabou até de me dar uma ideia que fica assim, fica o dever de casa pra gente, aqui nós três, da gente pegar da prefeitura quais são os canais que a população vai poder entrar para reclamar de algumas coisas, para poder É estar sendo importante. informado, para que procure diretamente esses canais, né? Porque desafoga outras coisas Gestor. e melhora, né, a administração, a gestão da cidade. Também, dando continuidade, né, temos mais um voucher, que esse a gente já falou no Esse a gente início. falou no início, mas Esse é muito voucher bom. também Na compra de carros de quem? da Da Caoa Caoa, Cherry. JCF. Vai lá na JCF, você vai ter o desconto de R$ 1.000. Se Diz você que é é do Papo espectador e chegar Imobiliário. dizendo que é do Papo Imobiliário, procura a Grazi e Você fala. chegar lá no meio da loja, dá um grito. Eu vim pelo Papo Imobiliário. Aí ela já vai saber. Vai dar os R$ 1.000. R$ 1.000. Pode ser o Tigo 5. 5, o 7, Sete. o 8, o Pro. Será o que tá se eu chegando for, é- eu vou ter, Grazi, eu vou ter esse desconto também? Vai, Vai até. ter. Tem que ter, né? Você é telespectadora do nosso programa? Você Sou. assiste? Assiste, com certeza. Então, se inscreve lá no nosso canal do YouTube Tudo certo. e dá o like no vídeo. Estamos Pois é isso, Estamos gente. chegando ao final, Marquinho. É uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado. Foi uma grande história de vida que assim a gente vai assistir novamente É. para Se ver, inspirar. se inspirar, né? E refletir da nossa vida no que estamos fazendo. Que legado estamos deixando, né? Se estamos realmente construindo os nossos sonhos e
ajudando as outras pessoas a construírem os delas também. E foi bom demais. Você estava um pouco apreensivo no começo. Espero que tenha Exatamente. gostado. Eu só tenho a agradecer a vocês, como eu já falei, é muito bom a gente falar quando a gente fala a verdade e fala do coração. Eu estava muito nervoso, tinha falado até com a Natália, do nervosismo que eu estava, apesar que eu sempre tive um trâmite muito bom na comunicação, nas rádios, o pessoal das rádios sempre me convidaram para bater papo, e eu sempre falei como eu falei aqui, a verdade e espontâneo. E graças a Deus, agora eu estou aliviado. E fluiu muito bem, né? Vou, com certeza, ver várias vezes esse vídeo, porque eu tentei, num resumo, falar um pouco da minha história e da minha vida, apesar que ficou muita coisa ainda, mas a gente sabe que se a gente esticar demais fica muito cansativo, mas obrigado a vocês. Foi maravilhoso. ter Foi muito bom. contribuído. E pessoal, corretores de imóveis, um abraço, que vocês sempre tenham essa inspiração que eu tenho e que cada um de vocês tem. Vamos acreditar que essa Arapiraca, o povo são pujante, o povo são muito empreendedores e que a gente precisa demais de vocês. É o que eu falei agora há pouco. O prefeito precisa demais dos seus secretários ajudando ele e a gente, como empreendedor, precisa demais dos corretores nos ajudando e aquela população que quer comprar a casa, o lote, também precisa demais de vocês, corretores. Então, nesse mês e sempre, o forte abraço do seu querido Marquinhos do Aquabol. Marquinhos, e como lhe acha nas redes sociais? O pessoal lhe acompanha? Marco Massa. Então, o meu Instagram é Marco Massa, Massar. E o nosso amigo Kelton Lucas, eu fiz agora a festa para a família, que foi o Forró Massa. E o Kelton Lucas também pegou esse bigu e não é que o cara tá bombando na massa da Massaranduba, corretor massa, então tudo hoje é massa. E Construtora Massaranduba tem um Instagram também, né? Construtora Massaranduba, eu acho que é Construtora alguma coisa assim, mas é Construtora Massaranduba. Construtora Massaranduba, né? Que Só procurar que acha. os empreendimentos mais atuais de Marquinhos do Aquabol tem o Flor de Maria, né? Em homenagem ao nome da mãe dele. Exatamente, que não falei nem nisso, mas foi em respeito e o amor que eu tenho pela minha mãe. Flor de Maria, né? Condomínio de médio padrão. Exatamente. Temos também o Alto do Morro. O Alto do Morro, a gente vai lançar ele agora, até o final do ano, que vai ser o sucesso. Quem tá bonito é aquele Alto do Morro. Quero ser E convidada. você falou de mais dois, para finalizar. Temos mais dois, serão mais abertos. três. Mais 3, tudo na Massaranduba. Como eu ainda estou definindo o nome dos 3, eu Vai ser prefiro o país Massaranduba. Mas eu quero fechar com chave de ouro nesse 2022 com 10 empreendimentos em Arapiraca. Então, assim, vai ser uma marca do Marquinho da Massaranduba nesses 10 empreendimentos. E espero que o município e os gestores se entendam com nossos colegas loteadores e assim esse elo entre construtor, corretor, empreendedor e o prefeito é muito bom. E aí já tem a associação também para intermediar esse meio de campo. Não quis nem entrar nesse meio para não esticar. Não. Eu ia falar, você é diretor Eu sou da associação, diretor de marketing. Justamente de fazer esse elo entre município, associação e o povo. Então, me botaram nessa situação e eu tô nela. Nada mais justo. Vamos E aí o tirar episódio de hoje foi massa, né? Foi Foi massa. massa. Foi massa. Eu quero aproveitar para... Falou aí muito de corretor. A corretora aqui, quero aproveitar para fazer o meu merchan, né? Meu Instagram é Natália Borges, com 2 S. Estou divulgando lá material muito bacana. E vocês precisarem de uma corretora especialista em direito imobiliário, me procurem. Lá tem meu link para o WhatsApp. Estou à disposição de vocês. O Instagram, faltou dizer o nome. Natália Borges, com 2 dois S no final. Eu também sou corretor prêmio da Remax, lá em Maceió. Ou seja, se estiver procurando um imóvel para você, qualquer transação imobiliária me procura. Você vai me achar como Eduardo Albuquerque Imóveis, tanto no Instagram, no YouTube
e no TikTok. Em multiplataformas. Era o que eu ia dizer, já vai começar ele aí. Sou Sidney Calisto, correspondente da Caixa. Vocês me acham no Instagram, Sidney Calisto. A gente está disponível direto a vocês para que possamos fazer esse financiamento habitacional junto à Caixa. Já temos aí 11 anos. 11 anos no mercado. E as pessoas também aqui de Arapiraca me conhecem bem. Se tiver dúvida, só é procurar informações. E é isso aí, pessoal. E sigam a gente no Instagram também, Papo Imobiliário Podcast. Lá a gente bota alguns cortes do programa. E siga a gente no YouTube e assine o sininho de notificações para ser informado de todos os episódios que forem lançados. E é isso aí, né? Parabéns para todos os corretores no nosso mês. Parabéns pelo nosso mês, pelo nosso pra dia vocês. e pelo nosso trabalho. Exatamente. Parabéns, corretores. Parabéns. Tchau, tchau. Até o próximo, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.